Olá pessoal, vamos aqui hoje falar um pouquinho sobre um item muito importante da ementa para a gente conseguir localizar essa disciplina dentro do nosso cenário de produção, que é a oferta e a demanda de energia. Então, esse tema ele é muito relevante para a gente compreender a importância e qual é o papel que nós, como engenheiros agrícolas e a agricultura, tem nisso tudo. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a oferta e a demanda, ou seja, quanto a gente tem disponível, quanto a gente está demandando atualmente, crescimento, falar um pouquinho dessa relação no Brasil e no mundo e, obviamente, como é que a agricultura entra em todo esse cenário, tanto pelo lado da oferta quanto pelo lado da demanda. Para isso, nós vamos usar um documento muito importante para todos nós que trabalhamos na área de energia, que é um documento publicado todos os anos pela empresa de pesquisa energética, a EPE, e esse documento é chamado Balanço Energético Nacional. E nesse Balanço Energético Nacional, se vocês entrarem no site, convido todos a entrarem no site do EPE, epe.gov.br. Aqui na apresentação vai ficar disponível para vocês o link para acessar esse documento, fica lá disponível gratuitamente, mas aqui a gente tem um balanço bastante conciso, bastante resumido desse mercado de energia que futuramente qualquer um de vocês aí pode estar inserido. Então, conhecer esse documento é muito relevante. Então, vou usar aqui os próprios slides desse relatório para a gente compor. Obviamente, eu só retirei algumas partes, né? Mas para a gente compor essa nossa conversa sobre esses pontos. Bom, então a gente começa falando sobre a evolução desses indicadores energéticos ao longo do tempo. Então, aqui a gente tem uma indicação do Brasil e algumas outras partes do mundo para a gente entender o que ocorreu com a energia. Então, aqui é o consumo de energia elétrica, tá bom? Per capita. Ou seja, isso aqui está voltado ao consumo de energia que a gente chama de energia de alta qualidade, ou seja, energia que está intrinsecamente ligada a um processo tecnológico, ou seja, residências, indústrias, prestação de serviço. Então, é uma energia bastante nobre, tá? E aí percebam que aqui eu tenho essa linha, né? Essa linha laranja aqui é o Brasil, tá bom? Tá com ela aqui. Ela tem uma tendência de subida, saindo da década de 90 até o início da década aqui, até o início dos anos 2010, por ali. E dali para cá, a gente tem praticamente uma manutenção com uma leve queda, já assumindo a partir de 2016 aqui, que vem justamente acompanhando esse período mais de recessão econômica que a gente vive, né? Estados Unidos, pessoal, essa curva cai em cima, tá bom? Então, ou seja, apesar de hoje estar caindo, isso fruto de uma melhora nos processos de eficiência energética de consumo, mas também da própria, aumenta-se, vamos dizer assim, o consumo em termos de número de equipamentos e quanto você tem isso disponível, mas melhora-se muito as eficiências. Então, a gente tem equipamentos hoje muito mais eficientes do que no passado, então esse consumo começa a diminuir em forma per capita. E aqui a gente vê, diferente do Brasil, né, a China vem subindo esse consumo per capita e, obviamente, isso por conta da própria melhoria do processo econômico chinês. E a Europa, né, entrando aí já numa linha de estabilidade, já com até a própria dificuldade de crescimento econômico, em função da própria questão da população e tudo mais. Mas aqui a gente tem Brasil e China, né, já se distanciando. Percebe que o Brasil tinha um consumo per capita maior que a China até os anos 2000, próximo ali de 2005, 2006, a China vira e já está ultrapassando de longe esse nosso consumo, então assim, melhorando muito a qualidade de vida da sua população. Aí agora aqui, lembra que lá era consumo, tá bom? Agora aqui a gente tem a oferta, ou seja, qual que é a oferta interna? Quanto que o país está conseguindo ofertar para a população de energia? Veja que o Brasil, ele tem uma leve subida, mas é muito pouco, tá? A gente continua ofertando ainda uma coisa muito estável de energia. Se a gente tiver uma demanda muito grande, começando em algum momento aqui, nós não teremos energia interna para oferecer e vamos ter que importar essa energia de algum lugar. A China, se vocês lembrarem do gráfico anterior, essa curva de crescida, ela se sobrepõe. Então, a oferta e a demanda acompanham. A Europa, eu tenho já uma queda, um pouquinho, uma leve queda, mas como tem estabilidade no consumo também, essa estabilidade na oferta é ok, né? Mas a gente tem também a questão da Europa, dessa oferta, né? A União Europeia está muito próxima de países que conseguem ofertar isso de forma rápida, essa energia, mas aqui também a gente vê os Estados Unidos aumentando essa oferta interna e depois essa oferta interna reduzindo. Isso aqui é bem problemático. Enquanto o consumo per capita, se estivesse aumentando, isso aqui seria muito problemático. Então, também acompanha, né, essa questão da oferta ter baixado e, da mesma forma, também o consumo ter baixado. Então, basicamente,
esse é o cenário que a gente tem no mundo, né? E aqui uma oferta de energia pelo PIB. E aqui é um ponto que eu queria que a gente focasse um pouquinho. Veja só, aqui é quanto de energia a gente gasta por dólar, né? Ou seja, a cada dólar que a gente produz, quantas unidades energéticas nós estamos usando. A unidade energética desses balanços aqui, vocês podem ver, é TEP, T-E-P. Significa, é uma unidade energética que compara todas as energias e coloca ela numa única base de comparação, que é chamada de tonelada equivalente de petróleo. Então, o quanto de energia que uma tonelada de petróleo geraria é o quanto eu tenho daquela energia sendo gerada. Então, veja só, Brasil, tá? Eu tenho basicamente aqui essa linha de novo, a linha laranja, né? Começa aqui como o pior em 1990 e hoje já ultrapassa a União Europeia, ou seja, nós já estamos sendo mais eficientes com o uso da nossa energia em termos de geração de valor. Então, a nossa energia hoje ela ainda é utilizada para gerar produção, para gerar produtos que servem para o nosso PIB. Já no caso da Europa, que a gente tem uma redução no PIB, né? Ou seja, uma redução dessa relação de energia per capita e redução do PIB, porque uma energia já gasta muito em processos que são mais de lazer ou até mesmo de bem-estar da população do que propriamente de produção. E aqui um detalhe importantíssimo que é a China, né? Lembra que a China era aquele grande destaque. Veja que os Estados Unidos, nesse ponto, ele vem e se iguala aos outros, né? Ou seja, basicamente os Estados Unidos consomem muito porque eles produzem muito, então o PIB dos Estados Unidos é um PIB gigantesco, mas em termos proporcionais ele se equipara à Europa, Brasil e tal. Agora a China não, a China está assim, apesar da gente ter uma queda, mas a China ainda está muito acima, está o dobro do consumo de energia pelo PIB gerado. Ou seja, ainda é um país em que a produção está muito vinculada ao consumo energético. Então, cada quilowatt que eles consomem, isso gera produto, né? Então, esse é o movimento ainda de economia acompanhando esse processo de oferta de energia aqui. E aí, vamos falar então um pouquinho de Brasil, né? O que acontece aí para a gente entender onde a gente está localizado efetivamente, tá bom? Então, olha só. Só para a gente clarear, dois conceitos precisam ficar muito claros aqui. Vou tentar, não sei se vai dar certo, vou tentar desligar minha câmera, não sei se vai aparecer para vocês, mas vamos lá. Nós temos dois conceitos importantes. O primeiro é a oferta interna de energia. O que é isso que vai aparecer no relatório aqui para frente? É a soma de toda a energia disponibilizada no país, oriunda de todas as fontes. Então, se eu somar todas as fontes, petróleo, energia hidráulica, energia solar, fotovoltaica, tudo isso somado, eu tenho a soma interna de energia, a oferta. E o consumo de energia por setor é toda a energia que um setor econômico no país consome. Então, o que o setor de transporte consome, o que o setor de agropecuária consome, o que o setor de serviço consome, e assim por diante. É importante a gente ter esses conceitos em mente, porque eles vão ser a base para os nossos próximos slides e para os nossos próximos gráficos aqui para a gente discutir. Então, a gente começa falando sobre quanto se usa de energia no Brasil, qual é o tamanho dessa nossa conta, quanto de energia a gente precisa, tá? E a gente tem uma comparação de crescimento para a gente entender isso. Então, em relação ao ano passado, esse relatório que é o de 2020, pessoal, ele trata todo o balanço que foi executado ao longo de todo o ano de 2019. Lembrando que 2020, em função da pandemia, nós vamos ter um relatório pandêmico, certo? Mas esse aqui é um relatório que acompanhou bem um processo até mesmo de começando a dar uma guinadinha na economia que tinha caído, lembram? No final do governo Dilma, aquela confusão Michel Temer e tal, início do governo Bolsonaro, nós tivemos ali um processo de queda e um pouquinho de subida. Então, isso aqui acompanha também. Então, veja só, nós tivemos aqui o PIB, né, com um crescimento de 1,1%, o consumo final com um aumento de 0,8% e a oferta interna de energia aumentando 1,4%. Isso aqui é muito positivo, certo? Então, eu estou produzindo energia numa velocidade, numa taxa maior do que hoje está crescendo o meu PIB. Então, nós tivemos aumento na oferta interna, no consumo final, mas aí tem um detalhe importante, que eu também estou tendo um aumento nas perdas, né? Então, eu tenho ainda processos de perdas na transformação ou apenas perdas na própria produção, que me diminui, né, a minha eficiência no meu processo de oferta e de consumo de energia. Aqui é um detalhe importantíssimo para o nosso país, principalmente para nós que estamos dentro da agricultura. Então, a participação das energias renováveis na nossa matriz ela é muito, muito, muito relevante. Então, aqui a gente percebe, Brasil, em 2019, hoje nós estamos com 46% da nossa energia, toda a nossa matriz,
é renovável, considerando todos os setores, tá bom? Com aumento, tá certo? Quase de 0,6% em relação ao ano passado. E no mundo, esse valor é de algo em torno de 13,9%, ou seja, nem 15% da energia do mundo é renovável. Então, nós estamos muito bem na fita em termos de sustentabilidade. E aqui, se a gente traz um pouquinho para um grupo, né, de países, que é o grupo da OCDE, né, que é esses países mais ricos, isso piora ainda mais, que vai para 10%, 11%, que lá vai estar os países europeus, né, os Estados Unidos, grandes potências mundiais, estão aqui nesse grupo. E de onde veio isso, né? Onde veio esse aumento, nosso próprio potencial agropecuário, ele leva a isso, mas ao mesmo tempo eu tive, do ano passado, 2018 para 2019, um aumento na geração hidráulica, um aumento na geração eólica, oferta de cana-de-açúcar, biodiesel, tudo isso subiu. E ao mesmo tempo eu caí no meu consumo de carvão mineral. Então isso foi relevante, porque hoje a gente, aqui ó, nós temos aqui uma redução da oferta de carvão mineral, né? Ou seja, 9% a menos de aço produzido nessa época reduziu muito o nosso consumo desse carvão mineral, o que melhorou nossa participação das energias renováveis. Qual tipo de energia? Dentro, a gente viu que 46% é renovável, mas qual tipo de energia que a gente usa, né? Então, daquela porcentagem, ou seja, de 46%, o grande impacto na nossa matriz é ainda dos derivados da cana-de-açúcar, tá? Da biomassa toda. Isso tanto da parte de produção para etanol, quanto do que é levado para a geração de energia elétrica nas caldeiras e conversão de vapor em turbinas. Nós temos 12% hoje de hidráulica, certo? Produzindo no Brasil. Temos 8,7% aqui de lenha e carvão vegetal. Isso aqui é uma grande parte disso aqui está como consumo de agroindústrias e atividades agropecuárias. E as outras fontes renováveis que começam a surgir aqui com grande potencial, que é a energia solar e a energia eólica. Aí quando a gente olha para o lado das não renováveis, a gente tem, obviamente, o petróleo e os derivados sendo o maior número, né? Onde está aqui o diesel, basicamente aqui é quem contribui muito, nossos caminhões, trens, ou seja, nosso transporte de carga ainda é feito em cima de motores a diesel. Mas temos também o gás natural, na realidade, no Mato Grosso, mas temos o gás natural aí como também uma fonte importante, principalmente no sul e sudeste. 5% carvão mineral, esse carvão mineral basicamente para a indústria de aço, tá bom? Porque o carvão mineral, ele é misturado ao ferro, né, ao minério de ferro, e no processo de degradação térmica que ocorre ali, ele é utilizado tanto como fonte de carbono para a produção do aço, como como fonte de energia para que essa degradação ocorra. Temos ainda aqui no país alguma coisa de consumo de urânio para as próprias usinas, as nossas usinas que tocam com energia nuclear. E temos outras não renováveis, aí nós vamos ter um pouquinho de xisto, um pouquinho de outras coisas que são muito poucas, algo em torno de 0,6%, tá bom? Dentro daquelas outras renováveis que a gente viu aqui, que está crescendo bastante, 7%, eu queria dar destaque aqui ao nosso biodiesel, né? Nós estamos com 23,6% dessa energia que é biodiesel, isso aumentado pela nós tivemos um processo legal, né? De imposição de composição de mistura de biodiesel no diesel, e isso veio aumentando gradativamente ao longo dos anos essa necessidade de aumento de produção, tá? Então nós estamos aqui com ela. Mas um grande impacto está aqui na eólica. A eólica no Brasil hoje, obviamente, dentro daqueles 7%, né, 23% é eólica, com grande destaque para a região nordeste do Brasil, onde isso está sendo implantado em grandes escalas, principalmente na região do semiárido, onde a produção agrícola ela sofre bastante em função dos regimes de seca. Energia solar já começa a dar uma despontadinha, mas ainda está bem distante, né, ainda do que poderia ser. Bom, aqui a gente tem um gráfico que mostra a oferta interna de energia, o que vem acontecendo ao longo dos anos, tá? Percebam aqui, eu queria chamar a atenção para as outras renováveis, tá vendo aqui que ela vem abrindo, ela vem aumentando ao longo dos anos. Os derivados de cana começam aqui um pouquinho maior e dá uma enxugadinha. Isso daqui porque em função do mercado da cana-de-açúcar ele sofre bastante oscilação em função do preço do açúcar no mercado internacional. Então, se o preço do açúcar está muito bom, os derivados de cana não vão para a geração de energia, então você tem um achatamento aqui da curva, mas hoje já tem uma tendência de melhorar. E o petróleo, a tendência é de que reduza um pouquinho, gás natural aumentando desde que isso passou a ser usado com mais veemência na indústria,
E basicamente a hidráulica ela também dá uma achatadinha aqui em 2013, 2014, em função de regime de chuva, mas logo ela retorna, tá bom? Quem que usa energia no Brasil, né? Ou seja, agora vamos falar dos consumidores. Essa oferta está aí, muitas fontes renováveis. Quem consome? Né? Quem que é realmente que usa isso aí? Então, aqui, a nossa energia ela é separada por grupos, né? Como eu disse, grupos econômicos, dos setores econômicos que a gente tem no país. De 2018 para 2019, nós tivemos um aumento no consumo de energia, né? Relativamente pequeno, mas 0,8% de aumento. E o setor de transporte, tá? Hoje sozinho ele é o setor que corresponde a mais de 30% do nosso consumo energético. E somado à indústria, né? Basicamente esses dois caras aqui, indústria, né? E transporte, eles consomem mais da metade de toda a energia produzida no nosso país. Aproximadamente 63% é só indústria e transporte, tá? Isso aqui é transporte de carga e passageiros, né? Tá tudo aqui. O setor energético consome 11,2, porque apesar dele gerar, né, ele também consome, obviamente, para que todo o seu processo ocorra. O setor de residências consumindo 10%, ou seja, nós, a nossa casa como consumidores. O setor de serviços 5,1% e a agropecuária, infelizmente, né, a gente vê quem carrega o nosso PIB nas costas ainda sendo um dos menores consumidores de energia no país. Isso porque isso se deve muito ainda à baixa tecnificação da nossa agricultura, que não é realidade no Mato Grosso, obviamente nós temos uma agricultura muito tecnificada, nós estamos falando de Brasil, né? Então, se vocês lembrarem de regiões, né, ou se tiverem a oportunidade de viver regiões em que a agricultura é muito mais de base familiar, como o Sul, Sudeste, pequenas propriedades, pouco maquinário, ainda atividades que são bastante manuais, áreas muito pequenas, então o consumo energético ainda é muito baixo por esse setor, tá? Então, aqui a gente ainda tem um grande potencial de aumento com essa evolução ou esse processo, vamos dizer, de profissionalização da agricultura que a gente já vê aqui no Mato Grosso, a gente já vê em Rondônia, a gente já vê no Pará começando, né? Então, todo esse processo ocorrendo aqui nessas novas fronteiras agrícolas. Aqui é legal a gente entender como é que variou, ou seja, quem aumentou e quem diminuiu o consumo, né? De 2018 para 2019. Então, veja, o setor de serviço subiu 3,4%, o setor de transporte subiu 3,4% e a agropecuária subiu 2,8%. Isso aqui é muito bacana. Isso aqui mostra que o setor está se profissionalizando e se tecnificando, aumentando o consumo energético de suas atividades, né? O setor energético também aumentou, o PIB aumentou aqui, né? Para a gente comparar, e a indústria caiu, né? Isso aqui, obviamente, pela própria queda da própria economia nossa, né? Então, a indústria caiu a sua produção, obviamente cai o seu consumo energético, né? Principalmente o setor de aço foi bastante prejudicado, indústria automotiva, vocês lembram desse processo econômico difícil que nós passamos e agora entramos na pandemia. Eu estou muito curiosa para ver o próximo balanço com essa pandemia, o que aconteceu. Provavelmente o setor agropecuário vai ser quem tenha crescido um pouco mais. Então, esse aqui é um resumo do Balanço Energético Nacional, 2018-2019, algumas relações ali importantes, e aí agora eu queria discutir um pouquinho com vocês aqui qual é o papel do engenheiro agrícola, ou seja, qual é o seu papel, qual é o nosso papel e da própria agropecuária, dessa produção, nesse cenário. Então, veja, nós estamos hoje ainda como consumidores, ainda com uma fatia muito pequena do bolo, nós temos um potencial enorme de aumentar, implementando mais máquinas, mais atividades mecanizadas, mas mais ainda utilizando técnicas que façam processamentos ou pré-processamentos ainda durante essa atividade agropecuária, que isso não recaia na indústria. Por quê? Já é notório que quanto mais eu aumento o meu gasto energético numa atividade, mais valor agregado eu tenho nela. Então, eu conseguirei, né, aumentar muito mais o valor agregado da agricultura, quanto mais energia eu empregar no meu processo. Isso é direto, uma relação direta. E, obviamente, também pelo outro lado, a agropecuária hoje é a menina dos olhos para a produção, para a oferta interna de energia é a agropecuária. Por quê? Os processos de geração de energia, por exemplo, energia hidráulica, você tem anos, muito tempo para que isso ocorra, para que uma usina saia do papel, por exemplo, comece a operar. Nós temos dificuldades por questões ambientais, por questões sociais, tudo isso que envolve gerações por outras fontes. Diferente da agropecuária. Nós temos, por exemplo, hoje,
safras que ocorrem, né, em períodos de 3, 4 meses, sendo responsável aí por grandes produções energéticas, como é o caso das usinas de etanol de milho aqui no Mato Grosso. Vejam a cana-de-açúcar, uma cultura anual que eu tenho ali num ciclo de um ano, eu tenho já uma colheita, ou seja, um pouquinho mais, né, de um ano ali, mas eu tenho, vamos dizer, num ciclo curto, né, eu tenho todo o ciclo da planta, colheita, consigo produzir. Então, a agricultura é quem realmente vai conseguir abarcar essas mudanças, essas alterações, ou seja, esse aumento, se precisar aumentar, é justamente aqui que vai dar conta de aumentar. Então, veja, hoje nós somos responsáveis por toda a produção de combustível líquido renovável, biodiesel, etanol, e ainda somos responsáveis já por grande parte da geração de energia elétrica vinda em cogeração com essa indústria, ou seja, a indústria, por exemplo, de produção de etanol, ela precisa gerar calor para ela mesma, então ela vai precisar fazer a combustão de alguma biomassa ali. A usina de cana-de-açúcar queima o próprio bagaço, então ao queimar o bagaço, ela gera energia térmica, essa energia é usada no processo para a produção do etanol, e o excedente que sobra vai tocar uma caldeira, vai gerar vapor, vai tocar uma turbina, e aí eu vou ter esse processo de produção energética. Então, nós, como setor, nós temos grande potencial na oferta e grande potencial na demanda. E isso, obviamente, está muito linkado a essa nossa atividade profissional. Então, eu gostaria de convidar todos a fuçar, folheiem esse relatório, eu encaminhei para vocês, folheiem o relatório, visualizem os dados que ali estão, para que a gente consiga ter uma visão melhor agora que a gente vai entrar nas próprias fontes e produções de forma individual. Beleza, moçada? Muito obrigada e até a próxima.